Vamos falar sobre direito do trabalhador. Hoje vamos falar sobre faltas no trabalho. Flávio Fernandes está nesse momento com o nosso colunista Paulo Vitor para ajudar a gente a esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto. Né, Flavinho? Boa noite para você. Pois é, linda, já estou aqui com o nosso especialista em direito previdenciário e trabalhista, Paulo Vitor Souto, para falar justamente sobre falta no trabalho. Tem gente que não perde uma oportunidade de faltar ao trabalho, né? A gente vai saber agora de doutor Paulo Vitor como é que a pessoa, em qual situação a pessoa pode ou deve faltar ao trabalho, quando o trabalhador deve faltar, e existe alguma base, alguma lei para que os trabalhadores possam verificar esse direito, doutor? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, linda. Boa noite, telespectador. De fato, é muito comum os trabalhadores faltarem ao trabalho, mas não é toda situação, não é toda hipótese que isso pode acontecer. Para que de fato haja falta ao trabalho, ela tem que ser justificada e, obviamente, não haja desconto do trabalhador. Isso tem previsão legal, isso tem uma previsão na própria CLT, ou seja, as hipóteses do artigo 473 é que autorizam a falta justificada ao trabalho. E qual o procedimento que a pessoa pode tomar, pode fazer quando faltar ao trabalho? O primeiro procedimento é comunicação ao empregador, mas não apenas a comunicação, mas também a apresentação de justificativa. Não é simplesmente o trabalhador faltar ao trabalho e informar de boca apenas. Ele tem que comprovar mediante documentos, seja um atestado médico, seja um comprovante do falecimento de algum ente querido, seja de fato que foi se alistar na justiça eleitoral. Todas essas situações têm que ser documentadas e provadas. Então, cabe ao trabalhador informar o empregador, mas também provar que tomou aquela conduta para que tenha falta abonada. Se não tiver justificativa, o empregador pode aplicar alguma punição? Pode sim. A punição, nesse caso, é o desconto do dia trabalhado. Se efetivamente o trabalhador falta ao trabalho, não justifica, nesse caso, pode ter sim a penalidade do dia descontado. Eventualmente, se isso acontece de maneira muito frequente, é possível que haja outras punições, como a advertência, a suspensão e, de fato, em casos extremos, até mesmo a aplicação por justa causa. Muita gente falta por questões de saúde. Em toda situação, essa falta pode ser abonada? Não, Flávio, não é possível que toda situação isso aconteça a falta por motivo de saúde. A falta tem que ser comprovada mediante atestado médico dado por odontólogo ou médico. A declaração de comparecimento à consulta médica, a declaração de acompanhamento a um parente, isso por si só, regra geral, não é motivo para o desconto, para a justificativa da falta ao trabalho. Então, apenas em caso de enfermidade do próprio trabalhador, comprovado mediante documento médico, no caso um atestado, é possível que a falta seja abonada. Existe um limite de faltas por ano, doutor? Não, Flávio, não existe limite de faltas por ano, desde que elas sejam de fato justificadas. Se as faltas são injustificadas, nesse caso é possível que haja a penalidade e o desconto até mesmo a perda das férias. Mas nesse caso, na falta justificada, não há limite não. Estamos num período eleitoral. No domingo, dia de eleição, o trabalhador tem amparo legal para faltar ao trabalho? No caso, se ele justifique que faltou para ir votar? Neste caso, não. De maneira até surpreendente, muita gente se pergunta, eu posso faltar ao trabalho para, de fato, votar? Não, não pode. Em que pese o voto ser obrigatório, neste caso, é que tem que se negociar, tem que se conversar com o empregador para que, de fato, haja um ajuste na escala, para que, naquele momento, por questão de razoabilidade, por questão de bom senso, o trabalhador possa votar. Se fosse, de fato, uma obrigação legal de exonerar todo e qualquer empregado de comparecer ao trabalho no dia da votação, nenhum tipo de estabelecimento poderia funcionar, tendo em vista que todo mundo é obrigado a votar. Nessas circunstâncias, muita gente confunde a falta para votar com o alistamento eleitoral. A CLT estabelece de maneira clara que é obrigação do empregador liberar o empregado para se alistar na justiça eleitoral, mas não necessariamente para votar. Mas neste caso, a gente sempre recomenda bom senso, razoabilidade em ambas as partes. No caso das mães, há um limite de faltas, caso elas precisem faltar ao trabalho para dar atenção aos filhos, seja para levar ao médico, seja para um tratamento, enfim. Existe algum amparo legal no caso de mães? Não, também não. Infelizmente, existe apenas uma única previsão, mas regra em toda situação não. A previsão é, uma mãe que tem um filho até 6 anos pode se ausentar do trabalho justificadamente para eventualmente levá-lo ao médico. Isso comprovado através de uma declaração do médico que estava acompanhando, mas é um filho de até 6 anos e uma única vez ao ano. Ok, doutor, muito obrigado, viu? Boa noite.
Muito obrigado, até mais. Aí, portanto, Linda, espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas do nosso telespectador. Eu volto contigo. Valeu, Flávio. Obrigada, Paulo, também pela participação aqui no Jornal da Correio.